Boa noite a todos. Vocês estão nos ouvindo legal? Dá um feedback aí pra gente. A gente vai aguardar aí uns 2 minutinhos pra galera poder acessar, poder entrar aí pra acompanhar com a gente. Hoje eu tô com a minha colega de trabalho, minha querida paciente, amiga pessoal, doutora Angélica Leite. Ela é fisioterapeuta pélvica. Vou deixar ela se apresentar um pouco melhor aí pra vocês. Boa noite, galera. É um prazer enorme estar fazendo mais uma live com o Dr. Ronaldo. Não é a primeira, já é a nossa segunda live. E eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia pélvica e sexualidade humana também. Tenho titulação de sexóloga, né? E aí fica aí aberta perguntas para vocês, tá? À disposição. Fiquem à vontade. E ó, vamos falar uma coisa. Eu sou um cara polêmico, né, Angélica? Eu gosto de aquelas perguntas difíceis, bem polêmicas, pra gente poder mesmo levantar a bola, levantar temas que são tabus, né? São temas complicados. A gente acredito que hoje, com a evolução da nossa sociedade, as informações chegando mais, é um tema mais discutido, mas sempre foi algo que ficou assim, por baixo dos panos, dos pais um pouco de vergonha de passar informação para os filhos, e os filhos também, por sua vez, com vergonha de perguntar. Então acabou ficando por muito tempo sendo algo nas sombras. E hoje a gente veio aqui para trazer isso para a luz para vocês. Então a gente vai discutir sexualidade, hormônios e tudo que envolve essa questão, certo? A gente tem dentro de sexualidade tabu quando criança, que não tem ninguém para falar para criança, quando adolescente, que eles ficam perdidos, também não tem ninguém para recorrer, e agora, principalmente, quando entra no período do envelhecimento, que é uma questão que a gente bate muito em cima, porque ninguém envelhece e acabou. A gente ainda tem uma longa etapa de vida para estar vivendo muita coisa boa. Com certeza, né? Engraçado que essa é uma coisa que é uma sutileza que eu peguei ao longo do tempo e eu tento trazer para as minhas pacientes, né, dentro do consultório, que é o seguinte, cara, esse não era um tema muito discutido quando a gente entrava numa idade mais avançada, por quê? A expectativa de vida da nossa população era muito menor do que é hoje, né? Então, quando a mulher chegava naquele momento de declínio dos hormônios, né, em que a gente começa a entrar no processo de menopausa, ela já era uma senhorinha, né? Ela já estava se encaminhando para a parte final da sua vida. Hoje não. Hoje a gente vê uma mulher aos seus 40 e poucos, 50 e poucos anos, assim, em plena atividade, né? Totalmente interessada pela vida, com vontade de viver, trabalhando, sexualmente ativa. E aí a gente começa a ter problema. Então a gente começa a discutir a sexualidade, essa parte, numa nova faixa etária. E como você falou antes, a gente não abordava, antes ficava aí meio escondido, né? A gente tinha mulheres a partir de 40 anos, a vestimenta delas era diferente. Hoje a gente não consegue identificar a menina de 15, 16 anos e a mulher de 40 anos. 50 anos agora também está evoluindo, mas 60 já começa também a ter essa mudança. Então a gente tem agora recursos, né? A gente tem recursos na endocrinologia, tem recurso na fisioterapia pélvica que a gente consegue melhorar muito a qualidade sexual das mulheres. Então a gente não pode deixar assim, entrou em período de menopausa, acabou a qualidade sexual. Não, a gente pode melhorar ainda mais. Com certeza, né? Com certeza. A mulher ela não pode estar fadada àquele processo que eu brinco dentro do consultório, né? Mas de modo meio cruel e verdadeiro, a nossa natureza ela tem por essência que a gente cresça, se reproduza e aí estaremos fadados ao final da nossa vida ou nos encaminharemos para esse final. Bom, como assim? Nosso corpo entende que em algum determinado momento a nossa função, produção hormonal, ela já não é mais capaz de permitir, por exemplo, uma gestação, uma reprodução. Então ele entende, nosso corpo é muito inteligente, Uhum. para quem não sabe, ele entende toda essa informação e aí ele finda uma etapa, que é a etapa reprodutiva. E a gente tende naturalmente a se encaminhar para o processo
final da nossa vida, até envelhecermos e morrermos, deixarmos tudo isso aqui para trás. Mas sim, como você falou, Não, graças a Deus, temos recursos. isso, a nossa A gente ciência melhora, avançou. a gente consegue melhorar, não só em mulheres em período de menopausa, que a gente também não pode ficar colocando só as mulheres na menopausa que terão problemas Sim. sexuais. Não. A gente tem relatos de meninas que estão começando a atividade sexual e tem a primeira relação não é legal. Então, por que tem essa primeira relação e sente dor? Não é porque o ímen está ali, que não é essa questão, que o ímen é só uma membrana de formação do canal vaginal. Ele tem um monte de coisa mística aí que não é nada disso. E a partir o que faz causar essa dor é a tensão que essa menina vai para essa relação. Então, se não tiver essa tensão, se a musculatura estiver toda relaxada, não vai ter essa dor. Então, aí a gente vê meninas que sofrem a primeira relação com dor, depois essa dor fica ali, desenvolve uma disfunção sexual, que é o vaginismo, e a sua vida sexual fica comprometida. Então, muitas das vezes, elas não conseguem com o primeiro namorado, com o segundo namorado, até conseguir alguém para levar essa informação de que aquilo tem tratamento. Então, a gente tem as meninas iniciando a vida sexual, as mulheres que já estão na sua vida sexual e no meio do caminho ali acontece alguma coisa e acontece essa disfunção também. E aí entra da menopausa, que já é fisiológico, mas que a gente pode reverter também esse caso. Algum tipo de trauma, então, né, Angélica? Pelo que eu consigo entender, acho que você pode falar melhor, a libido, o desejo sexual, o prazer que a relação sexual vai provocar, vai trazer para a mulher, ele vai depender muito de um fator psicológico envolvido também na situação, né? Da relação com parceiros. Pode explicar um pouco melhor isso pra gente? Sim, a parte psicológica é muito importante, porque sexo está na mente, né? Principalmente para a mulher. Uma mulher nunca, ela não é visual. Ela precisa de um pensamento, uma coisa que erotiza ela para ela seguir para uma relação. E a partir do momento que essa coisa de erotização ela é quebrada, aí entra a disfunção sexual lá na parte muscular. Então a gente, além do tratamento com fisioterapia pélvica, com a ginecologia ou o médico que esteja acompanhando, a importância da psicologia. Da psicologia, né? Porque o pensamento dessa mulher pode levar a movimentos pélvicos que vão atrapalhar durante uma relação, né? Ou até mesmo impedir que essa mulher chegue ao ápice, né, dessa relação sexual, ou que ela tenha o mínimo de prazer, de sensação boa durante aquilo, que é, na verdade, uma das intenções da prática sexual, né? É proporcionar um relaxamento, liberação de muitos hormônios positivos, né? E trazer uma melhor qualidade de vida para aquele casal, né? Não é à toa que a mulher, Deus na sua grandeza, tem um órgão específico do prazer, que é o clitóris. Então, as mulheres às vezes desconhecem essa capacidade delas, não conhecem o próprio órgão. Então, a gente bate muito assim, gente, vamos nos conhecer, colocar um espelhinho ali para poder estar olhando cada parte da sua região íntima. Isso é importante, não só para cuidar da parte de prazer, mas pela saúde, para reconhecer o que é normal e o que é anormal ali. Então, eu tenho relatos de paciente que foi diagnosticada com câncer de vulva, que é uma coisa assim, raro. Mas quando vem, ele é altamente agressivo, porque ele não dá sinal. Então, a importância de estar ali olhando, observando cada dia como que está a região íntima é muito grande. Eu acho que tem mulheres, você vai poder dizer melhor, tem mulheres que eu acho que nem se veem mesmo, né? Nem se olham, assim, porque tomam aquilo ali como algo que não é normal se fazer, não pode. Não, eu acho engraçado conhece. elas falarem assim, você pergunta, você tem um hábito de se olhar, não, mas que coisa feia. Não, é muito feio aquilo. Você não acha que é feio? Eu falei, gente, se você acha uma parte do seu corpo feia, você não vai conseguir ter satisfação com nada. O autoconhecimento é tudo, né? Autoconhecimento é tudo. Até porque se essa mulher ela se conhece, é o que você falou, a gente vai conseguir prevenir muitas DSTs, né? Não só
algo muito agressivo como o câncer de vulva, mas também uma coisa que eu vejo muito comum como o HPV. É. Né? O HPV, que é um dos maiores causadores de câncer de colo de útero, que pode se manifestar com lesõezinhas ali nos lábios da vagina. E se essa mulher não se olha, não se vê, não se toca, ela não consegue perceber pequenas alterações, né? Já aconteceu contigo de você pegar, assim, paciente com HPV, alguma coisa de lesãozinha e nunca se olhou? Não, Né? de HPV não. Tenho, assim, algumas que têm uma doença autoimune que ela modifica ali a estrutura da região íntima, né? Eu até agora esqueci o nome da patologia. Mas aí ela acaba vendo aquilo ali que está acontecendo por conta de, graças a Deus, as mulheres têm essa consciência de estar sempre indo ao ginecologista. É muito difícil a mulher que não vai. Uhum. Então, ali a gente consegue minimizar muita coisa. Sim, com certeza. Pelo menos ela vai em alguém para poder ser olhada, né? Diferente um pouco até do homem, né? A mulher, ela tem muito esse hábito diferente. de se cuidar, de se preocupar um pouco mais com a saúde. A Angélica fez essa semana, né, aqui na clínica, a gente teve o prazer de receber ela e a Alessandra, e elas ministraram aqui um workshop para algumas mulheres falando sobre a sexualidade, abordando temas, né, de que forma você se conhecer. E aí, foi legal? Conta pra gente aqui Muito como é que legal. foi esse encontro. Achei assim bem interessante porque a gente recebeu um público bem jovem, né? Que eu costumo falar assim, tem muita variação, né? Às vezes eu pego uma plateia que ela é muito mais de 50 para cima, que também é legal o assunto. E essa foi bem jovem. Então as meninas assim, começando a atividade sexual, outras no meio, já com algum tempinho de casada. E muita coisa assim, elas não conheciam. Então a gente acabou passando umas coisas bem interessantes. E a Alessandra vem com uma proposta bem legal de trabalhar a autoestima das mulheres. Legal. Então ela tem esse empoderamento de colocar isso para levantar, né, essa autoestima delas. E isso é muito bacana. Que legal, que bom. Eu ouvi muitos feedbacks positivos a respeito desse workshop. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é uma curiosidade, né? A gente ouve falar, né, até mesmo no contexto histórico, assim, histórias, filmes e tudo, nas mulheres fingindo orgasmo durante a relação sexual. E a gente não percebe muito isso por parte do homem. Existe uma diferença muito grande entre a mulher conseguir atingir esse orgasmo, chegar no ápice da relação, e o homem tem uma facilidade maior no sexo masculino, menor no sexo feminino? Existe essa relação? De fingir entre o homem... De dificuldade para chegar. Dificuldade para chegar. Eu acho que o fingir vem disso, né? Porque muitas das vezes o homem atinge, a mulher não, e ela, para não deixar ele numa situação, né, complicada, ela acaba fingindo que também chegou junto, né? Tem até uma explicação bem fisiológica. A mulher, para atingir o orgasmo, ela precisa ser bem excitada e tal. Ela precisa de 200 ml de sangue para atingir o orgasmo. O homem precisa de 10. Caraca. Então a diferença é muito grande. 20 vezes, né? Aí a importância das preliminares. Então, aí eu coloco também que preliminar não é sexo oral. Não é? Preliminar são as coisas que vai acariciar, que vai estimular essa chegada. Até, isso. Então a gente costuma dizer que preliminar é durante o dia inteiro. Então você mandar uma mensagem, você cativar. Então ali, para a mulher, isso é importante. Sim. Entendeu? Para o homem pode não ser, pode ser uma coisa boba, mas para a mulher é importante. Então, o fato dela estar excitada vai depender do que o homem está fazendo para ela chegar a isso. Então, por isso que muitas das vezes as mulheres fingem. Ou também, tem uma coisa muito importante, na hora da relação ela sentir alguma coisa de dor. Então, que às vezes ela vai deixando para lá, não leva como importante, ou alguém fala assim, não, se vai sentir dor é normal. Gente, não é nada normal sentir dor. Não é normal sentir dor. Não é, e de maneira nenhuma, relação sexual é prazer, não é dor. Então,
A mulher sentiu um pouquinho de dor, deixou pra lá, aquilo ali vai batendo, 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 até virar uma coisa mais complicada, que é o vaginismo, Uhum. que vai impedir, além de impedir a penetração, vai impedir de realizar exame ginecológico, de até de utilizar um absorvente interno, alguma coisa assim, e acaba deixando pra lá uma coisa que é importante ser tratada. Poderia ser momentos, poderia proporcionar momentos muito prazerosos para essa mulher, né? E às vezes, por algum motivo, ela está sendo bloqueada disso, ela está sendo impedida disso. Concordo plenamente com você. Então, mais uma vez, a gente volta a falar que o orgasmo, no caso da mulher, né? Ele é algo que vai muito mais do que contato, né? De pele ou de movimentos, né? É algo que vem, é subjetivo. Né? Então, é pensamento, é o Uhum. bem-estar psicológico É uma dessa coisa que a gente mulher. utiliza muito agora, é a erotização. Erotização. Erotização não é assim você ver filme pornô, nada disso não. Uhum. Erotização é o que você vem na sua mentalidade, no seu pensamento, aquela coisa de imaginar aquilo, isso é erotizar-se. Então, às vezes, as Sim. mulheres não precisam estar numa relação para se sentir erotizada. Ela pode estar usando o seu momento íntimo de auto se conhecer. Uma coisa que é muito importante é a masturbação, para poder Uhum. conhecer o seu corpo. E às vezes elas, por vergonha, por não ter o hábito de estar fazendo isso, Uhum. acaba deixando para lá e uma coisa que seria importante para o seu conhecimento, para aumentar e melhorar o prazer, acaba Sim. deixando por não ter conhecimento É também. importante a mulher saber o que ela gosta, né? É. É importante saber de que como é o carinho mais prazeroso, né? É um carinho mais forte, é um carinho mais devagar, é um carinho, né? Qual o tipo de movimento, qual o tipo de posição, de jeito que gosta, para tentar tornar esse momento o mais prazeroso possível, né? Tornar isso o mais legal, o mais gostoso possível ali para os dois, porque se a mulher sente prazer, a lubrificação aumenta, a Uhum. relação sexual fica mais fácil e torna-se mais prazeroso também para o homem, né? Então é um jogo mútuo, mas os dois lados têm que Tem aqui a fazer. questão também na parte sexual, de chegar ao prazer e tal, tem a ver também muito com a parte hormonal, né? Sim, isso sim, O isso aí bate e sem dúvida, volta. com Porque certeza, com tem certeza. que estar caminhando junto, né? A parte muscular ali funcionando legal e a parte hormonal. Parte dos hormônios que já o próprio nome diz, né? Hormônios sexuais, né? São hormônios que vão trazer a libido, a vontade e também a capacidade da execução do ato. E sem dúvida a gente precisa estar em equilíbrio. E aí, mais uma vez, a gente fala de momentos em que a gente encontra isso na nossa vida. Como você muito bem posicionou, não é só na menopausa, né? Muito pelo contrário. Hoje eu consigo perceber isso dentro do consultório. A gente tem começado a ter esses problemas cada vez mais jovens. Uhum. Por quê? Creio eu que por conta de um estilo de vida, por conta dessa grande globalização que a gente vive hoje, né? Então, os, as mulheres, né, elas são inseridas no mercado de trabalho cada vez mais jovens. E aí a gente entra num mundo de estresse, de cobrança, de problemas e, com certeza, isso vem a afetar na Uhum. nossa saúde hormonal e, consequentemente, também na saúde sexual. Aquilo acaba virando como se fosse uma coisa normal, né? Ah, tô cansada, não tô com vontade, não tô com vontade porque trabalhei muito, ah, não, tô estressado, hoje eu briguei, e aquilo vai sendo deixado de lado, e aquele momento de prazer da mulher acaba sendo esquecido, né? Acho que também tem aí estilo de vida, né? Como um todo, né? Alimentação Sim, e atividade física, sim. né? Então a gente vê que a atividade física tem uma importância muito grande na melhora dessa capacidade na relação sexual também. Porque ali é a influência de vários hormônios ajudando, influenciando Sim. ali, né? Até a própria autoestima, né? Aí, mais uma vez a gente fala do psicológico. É. Porque só de estar fazendo um exercício físico, muito provavelmente você já vai melhorar um pouco o seu aspecto estético, né? E aí você se sente melhor, mais bonita, mais vigorosa, mais disposta. E isso você traz para dentro da sua relação, sem dúvida, né?
Porque se você está se sentindo melhor, você tem uma tendência a querer se expor mais, se apresentar mais para o seu parceiro. Então, mais uma vez, o psicológico vai influenciar. Além, é claro, de que durante o exercício físico a gente libera um montão de hormônios que trazem sensação de bem-estar, de prazer. A gente estimula a testosterona, enfim, a gente estimula muitos hormônios positivos ali para nossa saúde como um todo, bem-estar como um todo, e que acabam afetando diretamente no ato sexual. Agora, uma pergunta para você. Existe orgasmo durante a noite dormindo? Eu já ouvi alguns relatos de pessoas falando sobre isso. É possível sem relação sexual, sem... É possível? Tanto é possível, não só para mulher, como também para o homem, Uhum. porque acaba, é o que a gente falou, psicológico. Uhum. Tudo que você está vivendo ali, você está tendo um sonho erótico, alguma coisa ali, o seu organismo está trabalhando com aquilo ali. Então Certo. está sendo estimulado, está sendo, tá funcionando o que você está imaginando ali. A mesma coisa, se a pessoa não estiver dormindo, se ela estiver imaginando e se tocando, vai ser do mesmo jeito. Então Certo. existe essa capacidade, não só para a mulher, quanto também para o homem. Um homem, né? Basta que aquilo esteja fazendo parte do subconsciente, do pensamento. Então, caramba. Não é mentira, né? Eu já ouvi Nosso alguns psicológico é uma coisa assim impressionante. Legal. A nossa cabeça, tanto ela coloca pro bem, quanto também pra coisa ruim, né? Sim. Se você colocar alguma coisa na sua mente e trabalhar aquilo que você não consegue, você não vai conseguir. Uhum. Então, é trabalhar sempre no positivo que as coisas funcionam. Então, não é uma doença, não é errado, né? Se fosse uma doença, seria boa, né? Seria bom, seria positiva, né? Na minha concepção, seria bom também. Então, quem acontece isso não precisa se preocupar, né? Talvez é porque isso está fazendo parte muito dos pensamentos. Tem, assim, que observar se é só durante o sono e na relação sexual normal com o parceiro não é, Uhum. que aí alguma coisa tá, psicologicamente falando, tá atrapalhando, Certo. né? Pode ser que ou tem algum problema em relação à parceria, que não tá legal, e ela consegue se realizar no sonho, Uhum. né? Certo. Ou não tá conseguindo colocar o que realmente ela quer. Uhum. Aquela coisa do autoconhecimento. Ou que não consegue transmitir para a pessoa, para o parceiro, o que ela queria. Entendi. Muitas vezes essa mulher, ela tem a capacidade, ela sabe como chegar lá, ela gosta do parceiro, mas é um parceiro rude, trata ela mal, né? Às vezes agride, né? Verbalmente ou fisicamente mesmo. E aí isso vai impedir essa mulher, e aí é uma das condições que pode levar ela a um orgasmo em outra situação, né? Por exemplo, dormindo. Legal, interessante. Será que alguém tem perguntas aí? Não sei. Não tô acompanhando. Eu também direito. não tô. Me empolguei aqui no assunto, A gente tá batendo um papo. Então a gente tá falando o que vem na cabeça aqui, gente. A gente não. Literalmente não combinamos nada pra gente falar sobre esse podcast, porque é algo muito natural pra Angélica, né? Ela fala sobre sexualidade, a especialidade dela. E faz parte também um pouco da minha rotina, do meu dia a dia. É uma queixa muito frequente dessas mulheres. Então, deixa eu pensar numa coisa aqui. A gente está falando das dificuldades e tal. Existem transtornos também de excesso, né? De excesso de vontade de ter relação sexual, que necessitam ter mais relações. Tem compulsão, né? Mas aí é uma outra coisa que é psicológica, então tem que ter um acompanhamento psicológico aí. Uhum. Mas a gente tem agora, que eu tenho trabalhado bastante em cima disso, a gente melhorar, a gente não tem problema nenhum com a relação, não tem problema com a parte muscular, mas a gente quer melhorar essa qualidade, essa performance sexual. Então a gente tem condições para isso. É possível melhorar essa performance sexual? Claro, tudo é possível, né? Então mediante um atendimento legal, uma avaliação legal, e a gente indicar exercícios apropriados para melhorar essa musculatura. É alguma coisa assim, se você já tem uma musculatura boa, você pode melhorar, por que não fazer? É o lema aqui da clínica, né? O que já é bom pode ficar ainda muito melhor. É o que a gente fala. Não é porque tá bom que você não possa melhorar, com certeza. Então quer dizer que
a fisioterapia pélvica, ela é capaz de recondicionar de uma forma melhor os músculos ali que envolvem a pelve, né? É a parte onde está a estrutura sexual feminina, ao ponto de melhorar a relação sexual. Com certeza. Caraca, Tanto que eu já legal. tive paciente assim, vai tratar uma incontinência urinária, que é a perda de urina aos esforços, e, consequentemente, através dos exercícios que a gente vai colocando, melhora também na relação sexual. Melhora a Então, performance. isso é, assim, perceptível, que Uhum. o parceiro vai perceber. Sim. Então, a qualidade da relação fica melhor. Uhum. A gente tem, que as pessoas confundem muito que o pompoarismo seria fisioterapia pélvica. Uhum. Isso não é verdade. Uhum. A gente tem a fisioterapia pélvica como ciência de especialidades, a gente faz avaliações, medidas de tratamento, e o pompoarismo é a ginástica íntima. A gente Uhum. consegue, através de exercícios, melhorar essa musculatura. Então, o pompoarismo é um tipo de atividade dentro da fisioterapia pélvica. Ela foi assim, o pompoarismo vem do yoga, entendeu? Que trabalha bastante a musculatura pélvica. Então a gente vem da técnica de contrair e de soltar, que é você contrai e relaxa a musculatura. Só que aí você acaba tendo o domínio dessa musculatura, de contrair, de relaxar, aí você consegue trabalhar outras manobras. Então tem várias manobras dentro dessa que você consegue utilizar na relação sexual. Em benefício do prazer, Com né? certeza. Em benefício de melhorar essa relação. Caramba, que legal. Então, acho que só para explicar um pouco melhor para quem está ouvindo a gente, ali a parte que segura toda aquela estrutura, né? Que sustenta toda a estrutura da vagina, do útero, da bexiga, dos órgãos internos ali, a gente basicamente tem estrutura de músculo, né? São músculos. A gente tem a parte óssea. Por baixo dessa parte óssea, a gente tem a musculatura. São uma base de 13 músculos, são todos pequenininhos, formando uma rede. Esse é o famoso assoalho pélvico. Assoalho pélvico. Legal. Por que assoalho? Porque ele é o piso do nosso corpo. Que Acima dele tá as estruturas de bexiga, útero, ovário e os órgãos acima. Intestino, toda a parte superior está ali em cima. Então, se essa mulher ela tem uma musculatura de assoalho pélvico enfraquecida, se ela é obesa, já tem mais um peso ali em cima, ali a gente vai desenvolver uma incontinência urinária, a gente vai desenvolver prolapso genital, que são a descida dos órgãos. Então, então quer dizer que a fisioterapia pélvica não agrega só no benefício do prazer, mas agrega também no tratamento de algumas coisas. Porque então, pelo que eu entendi, se ali a gente forma um chão, né, de músculos que vai segurar toda essa estrutura de órgãos, e que a gente sabe que com o passar dos anos a gente tem uma tendência maior a perder massa muscular, que é a sarcopenia. isso aí. Então a gente sabe que com a evolução da idade a gente tem uma tendência talvez a descer esses órgãos, né? Descer ali essa bexiga, às vezes até uma porção do intestino também pode. E aí isso acaba atrapalhando muito até a autoestima, até o psicológico dessa mulher, né? Não só na incontinência, de perder o xixi, mas essa mulher, eu acho que ela já começa a ficar mais inibida, ou ficar nua, né? Porque muitas das vezes aparece alguma coisa diferente, surge alguma coisa diferente. Você já pegou isso no consultório? Já peguei pacientes com prolapso de bexiga, prolapso de reto também, as duas juntas ali. E quando o prolapso ele sai por completo, aí a gente, da fisioterapia, não tem mais o que fazer. Aí é questão cirúrgica. É muito difícil. A gente consegue, assim, não reposicionar o órgão ao lugar que ele estava. Mas se ele for de grau 1, a gente consegue, ele sai só um pouquinho, a gente consegue fortalecer a musculatura e ele não continua saindo. Legal. Então, a gente... Então, eu acho que a ideia é mais ou menos a mesma ideia da medicina que eu prego. Que é não vamos deixar o negócio ficar ruim, né? Não vamos esperar ficar doente para aí sim. Então, peraí, ó. A pressão tá oscilando, mas não vamos cuidar disso não. Espera essa pressão ficar lá em cima e a gente toma tomar remédio. né? Acho que a ideia seria mais ou menos a mesma.
Então não vamos deixar a musculatura ficar Por isso que a enfraquecida. gente, dentro da fisioterapia pélvica, a gente não precisa que, eu tô sentindo, não precisa sentir nada. Você pode ir lá, eu vou fazer uma avaliação para ver se minha musculatura tá boa. Legal. Se tiver boa, será que eu posso melhorar um pouquinho? Se puder, a gente faz. Se precisar, a gente faz. Porque às vezes tem um mau relaxamento, que não tá incomodando ali, mas mais pra frente pode vir a incomodar. Sim. Se tiver um mau relaxamento, pode vir desencadear uma incontinência urinária. Se a pessoa segura muito xixi, tem o hábito de ficar o dia todo sem fazer xixi, ela é nova, tá nessa fase toda de correr para lá e para cá trabalhando, quando ela tiver com mais idade, ela pode vir a ter uma incontinência urinária por ter segurado muito xixi. Caramba. Então, a importância de fazer uma avaliação na fisioterapia pélvica é muito grande. Com certeza, com certeza. Uma curiosidade também. Atividades como montaria, ciclismo, de alguma forma atrapalham essa parte pélvica, machucam, pode ser agressiva ali para a mulher ou não? A gente tem O que a gente chama muita atenção não é que vai machucar e tal, mas é que a gente tem essa região muito abafada. Além de colocar calcinha, calça e ficar em contato com as com outras estruturas, você acaba abafando ainda mais. A gente pode desencadear aí a candidíase. Então, a gente tem deixar o máximo que não tiver no trabalho e ficar em casa arejado. Dormir sem calcinha, legal. usar calcinha branca, de cor branca e de algodão, para poder deixar o máximo de arejado ali, para a gente evitar a questão da candidíase. Pô, que legal. Então, essa saúde, a mulher cuidar da parte íntima dela ali é muito importante também, né? O cuidado higiênico mesmo, né? É interessante a mulher utilizar aqueles sabonetes íntimos lá para tomar banho ou não? O que você acha? Qual a sua opinião? Não. O ideal é vai tomar banho, vai usar um sabonete líquido, de preferência de bebê, de glicerina. Lavar só a parte de fora, nunca lavar a vagina, porque a vagina ela já tem ela é autolimpante. Eu até publiquei essa semana sobre isso, os cuidados de lavar a parte íntima. A vagina ela é autolimpante, ela não precisa ser lavada. Então é lavar só a parte de fora, não usar nada que tenha cheiro, nada que contenha propileno glicol, que vai irritar essa estrutura. E perfume, nada, não precisa de nada disso. Vulva e vagina tem cheiro característico. Legal, Então, legal. É o cheiro feminino, né? O cheiro da flora, né? Das secreções vaginais. E eu concordo com você também, né? A vagina, ela precisa manter um pH ideal, uma acidez ideal, vamos dizer assim, para que a gente possa desenvolver de forma correta a flora vaginal, né? Então, quando a gente chega um momento de disbiose dessa flora, seja por abafamento pelo cavalo, ou por usar uma calcinha de lycra, por segurar muito tempo o xixi, por usar sabonetes íntimos com muita frequência, a gente acaba alterando esse pH, alterando essa flora, e aí a gente desenvolve mais uma coisa do que o outro, tipo a purga cândida, né? Que faz parte da flora vaginal da mulher, mas que se desenvolver em excesso, começa a trazer sintomatologia, uma sintomatologia incômoda pra caramba. Engraçado, eu desenvolvi um sabonete aqui. Eu fiz uma formulação de um sabonete que quando eu costumo pegar muitas infecções por cândida, né, muitas candidíases de repetição, eu prescrevo esse sabonetinho. E aí nele eu coloco coisas naturais. Eu fiz uma formulação com melaleuca, que é um antisséptico natural super show. Coloco uma camomilazinha ali para dar um pouquinho... também, tudo isso a gente indica, mas não... Aloe vera, e a gente bota uma base de sabonete, a gente faz, porque essa mulher... Algumas mulheres tendem a querer usar alguma coisa diferente, ter um cheirinho. Ou às vezes tem necessidade mesmo da gente fazer uma asepsia, porque estamos num momento de uma cândida mais atacada, mas a gente não quer usar um sabonete muito agressivo, né? Depois eu vou te passar essa formulação aí para você poder usar também. A gente também tem, assim, a mulher, eu até comentei de segurar muito xixi, quadros grandes de infecção urinária. Isso aí tudo a gente pode evitar, não é só bebendo água direto e
é evitar abafar, evitar ficar muito tempo com roupa molhada, essas coisas todas, porque o canal, o espacinho que a gente tem ali, a uretra, ela é muito pertinho. Uhum. Outra coisa que a gente indica bastante também, para evitar que a gente tenha muita infecção urinária, é fazer xixi depois do ato sexual. A gente Uhum. lava esse canal, fica tudo limpinho, para não ter essa contaminação. Afinal de contas, a mulher ela tá muito mais propensa a algum tipo de infecção, porque a vagina é uma porta Uhum. de entrada para a cavidade abdominal, né? Diferente do homem, o homem tem um membro exteriorizado. Então, acho que a ideia seria porque o homem pode trazer algumas contaminações ali durante a relação, às vezes até mesmo a flora do É, homem, né? Que vai entrar em contato com a flora bacteriana, com a flora vaginal feminina e a gente vai fazer modificações ali. Então é interessante a gente fazer o xixi, a mulher fazer o xixi depois da relação. Assim como o homem também, né? Assim como o homem também. Legal, bacana. tem tanta dica, tanta coisa interessante É, dentro desse assunto. são muitas dúvidas, na verdade, né? Porque, como a gente falou no início, sempre foi um grande tabu. E hoje a gente está começando a quebrar isso e falar mais sobre. Até as próprias redes sociais, né? Acabam boicotando um pouco, burlando um pouco os temas que a gente vai abordar, a forma que a gente vai abordar. Então a gente tem que tomar até um pouco de cuidado, É, né? Do jeito que a gente fala sobre isso. Mas assim, então, quer dizer que dormir sem calcinha é benéfico. É é. melhor dormir sem calcinha, porque a gente deixa arejado, ventila ali a Tem que periquita e cuidar, fica o né? negócio tudo certo. Beleza, tem que cuidar. Tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu li uma pergunta aqui. Vanderlei mandou uma pergunta aqui. Tem uma porcentagem de mulheres que tem problemas relativos ao sexo prazeroso? Existe algum percentual de mulheres que tendem a ter um problema de prazer durante o Tem. sexo? A gente tem um índice muito elevado. E eu fiz várias pesquisas e, assim, numa coisa mundial, a gente tem mais de 5% das mulheres com queixa, alguma queixa de disfunção sexual. Quando eu Uhum. falo assim de disfunção sexual, é dentro das fases da relação sexual. A excitação, orgasmo, é, até a questão de desejo mesmo, de Uhum. ter aquele desejo, já é uma questão de disfunção. E em relação à dor, então tem às vezes muitas mulheres sentem um pouquinho de dor e não sabem que aquilo ali tem tratamento e é um problema. Não é. Então, assim, Não é não, de maneira dor nenhuma, é uma coisa que não tem não pode relação com ter. a relação sexual, né? Não, de Então, maneira assim, nenhuma. doeu, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está correta durante esse processo. Então, pode ser algo psicológico, quanto pode ser alguma Acaba coisa. assim, o psicológico sendo o funcional. Então, se Uhum. tá ali no Tá psicológico, ligado, né? tá ligado. Tanto que se eu tenho assim, uma paciente que ela tá com um problema muito grande, o quadro dela é de vaginismo intenso, que não consegue penetração, não consegue fazer um exame, nada disso, pode ir pesquisar do psicológico que tem alguma coisa por Teve trás. algum trauminha, alguma Ou chave algum ali. trauma grande, como um abuso sexual, que Sim, sim. acontece quando criança e acaba o cérebro deletando aquilo ali. Então, Entendi. só a psicologia que vai conseguir quebrar esse caminho aí, é onde a gente trabalha bem, bem juntinho. Encontrar lá no fundo qual foi a chavinha que tá atrapalhando nessa parte sexual e aí tratar junto com a É, fisioterapia pélvica, né? Porque consequentemente, se essa mulher ela fez um travamento ali desse ato sexual na cabeça dela, automaticamente os músculos ali pélvicos eles vão estar nossa, contraídos é de também. tanta a força como a musculatura se protege é tão grande a ponto. Eu tive uma paciente que ela estava casada há 3 anos, ela casou virgem, não conseguiu ter relação sexual durante o casamento, e ela veio para mim, eu pedi para ela fazer um raio-x, porque ao toque eu achei que ela tinha ali alguma parte óssea comprometida, ou era muito avantajada, alguma coisa assim. E não era, era a Caramba, musculatura caramba, toda contraída, toda toda tensa, travada. né? Então, na verdade, é um mecanismo de defesa É, muitas vezes dessa mulher, é. né? Ela, pô,
pode ter sido vítima de um abuso, de uma relação que ela não gostaria de ter tido, e aí agora essa musculatura se trava, se fecha, se contrai para impedir uma penetração, mesmo que ela queira, porque é algo que está muito lá no fundo dessa mente, então vai ter que ser um trabalho, um psicólogo, um trabalho psicológico. E aí, junto, tem fisioterapia. que estar junto com a parceria. Não tem como assim separar, vai tratar, mas vai tratar só a mulher. Não, tem que. Muitas das vezes eu falo assim, primeira consulta não precisa vir não, mas em algum momento, se a pessoa se sentir bem, vem conversar comigo. O Pra gente, casal, o né? casal, pra gente poder, a partir de um momento, a gente vai ter que falar assim, ó, como vai ter que proceder a sua relação. Uhum. Até o início, a gente vai começar só eu e a paciente. A partir de uma etapa, a gente junta o casal e fala assim, agora você vai começar também a entender como que é o corpo dela. Legal. Porque uma relação é construída pelos dois lados. Com né? certeza. Um homem tem que ter esse conhecimento da parceira também. E também, no caso de algumas limitações, ele precisa entender quais são essas limitações. E assim, a disfunção sexual feminina, ela não tá só em mulher e, no caso, um casal hétero. Já recebi meninas homossexual com disfunção. É mesmo? Aí você fala assim, mas como se não tem penetração? Caramba, e Mas como é que funciona isso? Explica um pouco melhor. Como é que pode ser? a mesma dor na relação sexual do casal hétero, Uhum. a menina com homo também tem essa disfunção. Ou ela pode vir com a mesma dor de dispareunia, que a gente chama de dor na relação sexual, de vaginismo, que é a dificuldade ou a ausência de penetração, ou pode vir com um quadro que é o mais difícil de resolver, mas a gente consegue com o tratamento, é a vulvodínia, que é uma dor em ardência. Caramba. A gente olha a estrutura, a gente olha por fora e não tem nada ali, tudo bonitinho, coloração boa, tudo direitinho. Mas passou um cotonete e a pessoa sente como se estivesse rasgando. Caramba, arde mesmo, como se estivesse queimando. Tem tratamento Tem isso? tratamento. Caraca, então não é só, a gente não pode colocar só em pessoas héteras. só penetração, né? Só Não falar só em penetração de homem e mulher. Caramba, então essa disfunção ela pode ter também num relacionamento entre duas E a gente mulheres. tem, assim, em quantidades bem menores, graças a Deus, são bem menores, a disfunção sexual masculina. Uhum. Então, o homem que sente dor na relação sexual. Ah, existe isso também? Eu tô com um caso agora É mesmo. que é assim, não é tão comum como das mulheres, mas no homem também. Caramba, então da mesma forma que isso pode afetar as mulheres, também pode afetar os homens. Realmente é um contexto que engloba muitas coisas, né? Você vê que a gente começou a falar uma coisinha agora a gente caiu nos problemas. Vai então, indo, vai lá pra pode ir a noite inteira. Com certeza, né? Acho que a gente Que tem assunto. Quando a gente fala de sexualidade é um tema, e hormônios é um tema que a gente vai... Tem as gestantes também, que aí o hormônio estão aflorando. É verdade que as gestantes, elas têm mais apetite sexual, elas têm mais vontade de ter? Em um certo período, né? Porque é? aí tem as mudanças de acordo com as semanas, né? Como é que funciona isso, mais ou menos? Então é normal, a gestante, ela, em algum momento, ela aumenta esse desejo. Tem o início não é, porque o início ela tá na transformação do corpo, tá enjoada e tal. Então aí no meio desse período já começa a aumentar um pouquinho, quase já 28ª, por aí também aumenta. Aí no finalzinho já é a mulher que não quer saber mais de ninguém, Não de quer nada. saber de ninguém, né? Mas tem muita coisa legal dentro da parte das gestantes também que... Isso é tudo explicado de forma hormonal, né, Angélica? Porque esses hormônios eles vão flutuando, eles vão variando um pouco ao longo da gestação. E isso aumenta e diminui essa vontade sexual. Então, até mesmo no final da gestação, você encontra muitas mulheres assim pós-parto que te procuram por terem dificuldade, por estarem com a libido baixa ou não estarem conseguindo ter relação? Existe isso? Existe. Eu atendo as gestantes, eu acompanho as gestantes até elas parirem e muitas das vezes elas voltam. O certo seria, pariu, aí
não imediatamente, mas espera um pouquinho e volta para a gente poder reequilibrar ali aquela estrutura. Muitas não voltam, mas o ideal seria isso. E acho que volta é por conta disso. Querem iniciar a relação sexual de novo e não conseguem Não por conta de consegue. dor. Isso tem uma explicação, sabia? Que, na verdade, nesse momento, né, que a mulher ela expulsou o bebê, ou seja, a criança nasceu, a gente tem uma queda de todos os hormônios, principalmente porque a gente tem um pico, um pulso de prolactina para a gente fazer a liberação do leite. Para a mãe poder descer ali o colostro, o primeiro leitinho, né, e trazer alimento para sua cria. Como eu falei, independente da crença e tudo, a nossa natureza ela é de Perfeita, crescer, né? reproduzir e ir até o fim. Então, quando a mulher expulsa o bebê, quando o bebê nasce, a gente produz prolactina. Todos os outros hormônios são reduzidos porque essa mulher ela não tem que estar disponível para o sexo, ela não tem que estar disponível para o trabalho, não. É o Naquele cuidado. momento ela é exclusiva para cuidar da cria. Então tudo é preparado para que ela perca o Natureza interesse. A perfeita, né? natureza é muito perfeita, né? Então esse é um momento que exige também uma conversa talvez com o parceiro, né? Uma compreensão ali de entender que não é só vontade, a gente compreende. E esse processo, ele vai o tempo que a gestante está, que a mãe está amamentando, ou ela. É, teoricamente, o tempo que a mãe está amamentando, sim, porque enquanto a gente tem impulso de prolactina, a prolactina ela faz o que a gente chama de feedback negativo com os outros hormônios sexuais. Então a gente diminui muito o estímulo de testosterona. É claro que isso varia de mulher para mulher, né? Tem mulheres que mesmo com a prolactina ainda conseguem ter uma produção de testosterona suficiente para trazer libido, para trazer desejo, outras não. Outras, mesmo com alguma testosterona, ela não vai ser o suficiente, então não vai ter essa libido. Isso varia, mas como uma regra geral, assim, na maior parte dos casos, a gente encontra isso. É uma mulher que no momento pós-parto ali, ela tem uma certa repulsa ao sexo, às vezes até um afastamento do parceiro mesmo, porque o instinto é cuidar, Todo defender, materno, né? é um instinto materno, por isso que fala que a mãe é uma leoa, né? Então ela assim, ela quer cuidar da cria ali, independente de qualquer coisa. É claro que um parceiro compreensivo, né, que tá ali, apoia, tá junto, ajuda na criação da criança e tudo mais, ajuda na divisão das tarefas. Isso traz uma maior confiança na mulher em querer agradá-lo, né, em querer retomar esse elo de ligação, esse ato sexual. Então, mais uma vez falando, a gente compreende, a relação sexual ela vai compreender um fator psicológico muito importante, muito chave, mas também tem toda uma coisa de hormônios, músculos e outras coisas envolvidas nesse processo, né? Não é só vontade. Muitas vezes não é só falta de vontade, né? É um processo que vai muito além. Temos perguntas? Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta. Gente, vamos mandar pergunta aí. Eu quero ver perguntas de vocês. Vocês estão sem dúvidas? Não é possível. Quando a gente fala de saúde sexual, eu recebo tantas perguntas aqui no consultório. Nossa. Eu acho que vocês estão com vergonha de falar aqui, de mandar aqui as perguntas, né? Você quer falar O que mais tem é pergunta sobre a parte sexual, né? parte sexual Muita o tempo coisa. todo, né? Na verdade, quando eu falo assim, como tá a sua parte, pergunto para as mulheres, como é que tá a parte sexual, libido? Como é que tá, né? Uma coisa que eu costumo, uma frase que eu costumo ouvir muito, né? É o ih! Ficou comum, né? Ah, isso aí, porque acaba sendo até deixado um pouco de lado. Acaba sendo até deixado um pouco de lado, muitas vezes pelo desprazer, pelo mau relacionamento, por outras coisas. Não deveria, né? Porque é a saúde, gente. Sim, É uma coisa isso que tem que cuidar. faz parte do contexto, conceito saúde, né? Estar bem, a relação sexual é muito importante nesse processo todo. E aí eu encontro muito dentro do meu consultório, por exemplo, mulheres que não se conhecem. Mas não se conhecem não só do ponto que a gente tocou no início, que você falou no início, que é de se olhar, se sentir, se tocar.
Mas eu encontro muitas mulheres que, por exemplo, quando iniciam uma vida de ciclo menstrual, elas começam uma produção hormonal, elas são apresentadas ao danado do anticoncepcional. Seja ele para regular o fluxo, para melhorar as espinhas, para melhorar a cólica, né? Ou qualquer outro falso pretexto que seja inserido esse anticoncepcional. E isso provoca nessa mulher uma deficiência hormonal muito grande. Então ela não se conhece também, né? Essa mulher, por mais que ela talvez tenha prazer ou chegue no orgasmo, com certeza ela não se conhece a fundo, que ela não permite que a fisiologia hormonal dela esteja à tona, né? Esteja em pleno E a funcionamento. gente aí, dentro da fisioterapia pélvica também, acho que muita gente desconhece, a parte de cólica menstrual, que é a dismenorreia, a gente trata. A gente consegue melhorar, amenizar esse quadro de cólica intensa. Não é a cólica sinal de endometriose. É a cólica dismenorreia, que é aquela cólica que o primeiro dia tem a cólica, toma uma medicação e ela consegue amenizar. Não é aquela cólica incapacitante, que aí é Sim. sinal de endometriose. Patologia, né? De alguma A patologia. gente consegue, até a endometriose, os quadros de dor, a gente consegue melhorar, né? Lógico, tem um acompanhamento muito multidisciplinar aí, mas em relação à cólica menstrual, a gente consegue ter uma resposta muito boa. Legal. Tem uma pergunta aqui. Em relação ao orgasmo durante o sono, acontece mesmo sem ter sonhos eróticos? Mesmo sem essa mulher estar sonhando com um ato sexual, ela consegue? Não, aí é uma coisa que vai do corpo dela, né? Pode ser até uma fisiologia assim, até boa, né? Essa fisiologia dela. Pô, que legal. Como é que você chegou lá, né? O corpo tá respondendo a esse prazer. É uma coisa que não sei como se explica. Se não tem. Pode ser também uma erotização de subconsciente que ela não vai lembrar se realmente aconteceu. É isso que eu ia levantar Né? agora. Às vezes é uma coisa que não chegou a ficar clara a imagem de um sonho, mas é uma informação que tá ali no subconsciente, né? Às vezes é uma mulher que não tá tendo uma boa relação com o parceiro, a coisa tá meio conturbada e ela tá sentindo falta daquilo, por necessidade, eu preciso. Às vezes não é nem uma relação ruim com o parceiro, pode ser algum detalhe que tá faltando ali, ou que ela quer, e não consegue expressar o que é, que não tá chegando à satisfação completa. Que às vezes a relação, o sexo é bom, mas poderia ser melhor, se ela conseguisse colocar isso pra fora. Concordo. O Leandro, que é nosso parceiro de trabalho aqui da clínica também, ele fez uma pergunta aqui legal. Existe exercícios que a gente pode fazer para melhorar o desempenho sexual? Existe. Se sim, cita aí pra gente alguns exercícios. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu lendo uma revista, na época não tinha ainda muito esse negócio de telefone, de internet, então a gente lia revista ainda. Eu esqueci agora, cara, mas tinha uma revista que era sobre saúde masculina e tal, não sei o quê. E aí tinha uma lista lá de coisas que você poderia fazer para melhorar seu desempenho sexual. Tinha alguns exercícios lá que existe isso mesmo? São exercícios de ginástica íntima, que é o pompoarismo. E a base é você entender, você ter a consciência do que você faz com a musculatura, que é contrair e soltar, que é o relaxamento. Aí dentro dessa técnica, você tem as manobras. Então as manobras têm os nomes assim, chupitar, são várias que você faz a contração na hora que fez a penetração. O pênis está dentro do canal vaginal, faz a contração. Então ali a mulher percebe e o homem também vai perceber. Legal. Então tem várias manobras aí que fazem isso, que ajudam, né? E o homem, e melhora também para o homem. Certo. Porque ele começa a perceber mais. Tem mais sensação, né? Aperta mais o negócio, vamos dizer assim. E assim, acho que não só durante o ato sexual, quando o Leandro falou aqui de desempenho sexual, eu acho que eu consigo compreender como, por exemplo, se a gente fizer um trabalho de melhora do core, né? De condicionamento abdominal, lombar, isso com certeza vai garantir um maior
tempo de relação sexual? Vai demorar mais a atingir Depende, a olha só, fadiga? depende. É? Você está trabalhando core, mas aí você tem uma mobilidade boa de quadril? Tem que saber se a mobilidade de quadril for boa, aí sim, porque aí você vai em algumas posições, vai fazer uma mobilização ali, um mexe para frente, um vai para frente, um vai para o lado. Então, Mas essa mobilidade de quadril aí, a gente trabalha na fisioterapia? Como é que é? sim, na Então na fisioterapia. fisioterapia a gente faz manobras para aprender essa mobilidade de quadril também. A gente trabalha o corpo inteiro na Uhum, fisioterapia, não é só a região íntima. Então a uhum. gente tem que ganhar a funcionalidade de forma muscular interna e também de mobilidade. Mobilidade. E aí, quando a gente fala de mobilidade pélvica, ali, a gente vai estar falando de estrutura de osso mesmo, né? Capacidade desse Estrutura osso. muscular e fáscia De também. músculo, Porque então. músculo da pelve ele não tem essa capacidade de mobilidade grande. Então a Entendi. gente ganha ali com o músculo. Então a gente precisa ter um bom tônus muscular, uma boa Eu contração e tiro assim por relaxamento. mim. Eu tô praticando musculação intensa. Tô fazendo crossfit agora. Legal. E semana passada eu conseguia a mobilidade só para um lado. Pro outro lado não tava, tava travada. Então eu tava com um, a musculatura toda posterior travada e mais região de glúteo. Então Entendi. ali tive que fazer uma liberação Então miofascial, eram músculos que a gente pode dizer assim, externos, né? Da perna e do glúteo que estavam que são afetando o todos quadril. inseridos aonde? Na pelve. Exatamente. Então, mais uma vez, a gente contextualiza que está tudo interligado, né? Uhum. O músculo, o psicológico. Por isso que a gente tenta trazer aqui para a clínica, no nosso contexto de trabalho, essa multidisciplinaridade, Que né? é excelente, A né? gente tenta. Seria o ambiente perfeito, né? O que eu Nossa, falo com meus pacientes, que eu sempre sonhei em que a gente pudesse ter uma equipe composta por fisioterapeuta, psicólogo, médico, nutricionista, educador físico, e que a gente pudesse abordar esse indivíduo em todos os aspectos da vida dele ali, né? Que aí a gente tem condição real de melhorar uhum. a saúde sexual, a saúde física, a saúde Seria mental. o sonho de consumo para todo lugar, né? É Então, todo mundo que trabalha na ápice, saúde, é o né? ápice da nossa saúde, né? A gente chegaria ali realmente topo, no Eu topo estou do... levando agora um projeto para a Prefeitura de Pati, que eu sou funcionária lá, trabalho com a parte de fisioterapia pélvica lá, e a gente agora vai conseguir concretizar um trabalho só no gestante. Então, a Legal. gente vai levar o acompanhamento da gestante até o momento do parto e pós-parto. Que bacana, cara. Que Então, conquista, né? muito Isso a grande. nível SUS, isso A a nível nível... SUS. Nossa, que bacana, Angélica. Parabéns, Tem parabéns. muita coisa legal para a gente colocar Que aqui no nosso legal. município e Vamos município trazer, vizinho. nós vamos conversando. Nosso prefeito aqui é fantástico. Nosso prefeito tem aberto muitas portas, né, para novidades na nossa cidade. Então, quem sabe não é uma proposta para a gente apresentar para ele e trazer assim como Pati para Miguel Pereira também, né? Bom, acho que já estamos falando aqui há bastante. Eu Viu? não sei quanto Eu falei que tempo. dá assunto para a noite inteira. Eu acho que a gente já está há bastante tempo. Acho que para um primeiro bate-papo que a gente fez a respeito do tema, tá legal, né? Você gostaria de colocar alguma coisa Não, mais? acho que se eu botar alguma coisa a mais, a gente vai ficar aí a noite inteira. Eu vou abrir, então a gente combina o seguinte: vamos abrir uma caixinha de perguntas. Eu vou abrir no meu Instagram pessoal, você abre no seu também. E a gente, se a gente receber dúvidas ali, às vezes alguém ficou com vergonha, né? De fazer perguntas aqui aparecer, manda anonimamente lá. Quem sabe a gente não vai fazer um novo podcast, uma Não nova é? live, Estou à disposição. conversando sobre outros temas, né? Como já fizemos antes. E a Isso. gente pode fazer novamente. Então, gente, ó, foi muito bom ter a presença de vocês todos aqui. Muito obrigado pelo carinho, tá? E é um prazer enorme estar com essa querida colega de trabalho e falando de uma especialidade que a gente vê tão pouco, né? São tão poucos profissionais se preocupando com essa saúde sexual da nossa população. Faz parte do nosso contexto de saúde como um todo, tá? Então, beijão para vocês. Obrigado, Angélica, pela presença. Poxa, eu que agradeço, sempre muito bom, bate-papo muito legal. Gente, eu estou aqui na clínica às quartas-feiras. Qualquer coisa, só entrar em contato aqui com a clínica que a gente fica à disposição. E é só agradecer. Muito obrigada. Beijo para todos vocês, gente, ó.
Até a próxima. Em breve tem novidade aí de podcast pra vocês. Grande abraço.